Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula do assunto hidrostática, e que é muito importante. Então, vamos começar nossa aula. Vamos começar comentando algumas definições importantes, né? Essas definições nós temos que discutir, né? Massa específica ou densidade. Antes disso, que vem essa hidrostática. Hidro de fluidos, líquidos e gases. Estática, equilíbrio. Tá? Então, são fluidos em equilíbrio, nós vamos estudar na hidrostática. Primeiramente, vamos falar na massa específica ou densidade absoluta. Massa específica ou densidade absoluta é massa sobre volume. Nós vamos representar pela letra grega μ. Tá? Veja bem, é diferente da densidade de um corpo. Por quê? Porque a densidade do corpo é massa sobre volume do corpo. E isso tem uma diferença. Aqui na densidade absoluta ou massa específica é de uma substância. Considerando essa substância maciça, a densidade do corpo envolve até o volume de vazios. Por isso que um tambor de ferro vazio e fechado flutua na água. E a densidade do ferro é muito maior, a massa específica, né? O ferro é muito maior do que a da água. Mas por que ele flutua? Porque a densidade do corpo tambor é menor que a da água, porque é da casca de ferro mais o volume de vazios. Então, isso tem que ficar claro. Outra coisa, quando a gente inicia esse estudo da hidrostática, é muito importante essa questão das unidades. É uma das partes da física onde as unidades são mais exigidas. Então, se você tem dúvida sobre unidades ainda, no nosso canal aí do YouTube, nós temos 2 aulas sobre unidades. Volte nessas 2 aulas, dê uma revisada sobre unidades, que é muito importante. Ok? E aqui dá alguns exemplos das unidades. 1 grama por centímetro cúbico, que é igual a 1 quilograma por litro, que é igual a 10⁻³ quilograma por metro cúbico. Tá? A unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Nós trabalhamos com isso lá naquelas aulas que a gente fazia as transformações de unidades. Perfeito? Tá? Vamos em frente. Densidade relativa. A densidade relativa é de uma substância em relação à outra, dA sobre dB, que é igual à densidade absoluta de um sobre a densidade absoluta do outro. Então, você observa que estas unidades aqui simplificam com essa de baixo aqui, com o denominador. Por isso que não tem unidade a densidade relativa e, portanto, é chamado de uma grandeza adimensional. Perfeito? Outra definição importante a respeito de peso específico. Peso específico é peso sobre volume. Peso sobre volume, peso é m vezes g. Então, m vezes g sobre volume, massa sobre volume, é o μ. Então, o peso específico também é igual a μ vezes g, a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Então, no sistema internacional, peso sobre volume, peso é força, Newton sobre volume, metro cúbico. Perfeito? Tá? Vamos em frente. Aqui nós temos o caso do exemplo de um iceberg. Ele flutua na água do mar, ele flutua com uma grande parte do seu corpo submerso, quer dizer, a densidade relativa dele é muito grande, comparado com a densidade da água, e por isso ele flutua com a maior parte do seu corpo submerso. Por isso é muito perigoso para as embarcações, os icebergs. Eles escondem 80 e pouco, 90% do seu corpo ali
ali submerso. Tá? Aqui nós temos exemplos de gelo em água e o gelo numa outra bebida destilada, um uísque, por exemplo. Você observa que aqui nesta bebida ele fica com uma boa parte imersa, maior do que na água comum. Então, a densidade relativas são diferentes, uma boa parte, não, a menor parte. A densidade relativa dele é maior aqui na água do que nesta bebida aqui. Nós vamos trabalhar com isso também. Tá? Um outro exemplo intrigante aqui. No Mar Morto, as pessoas não afundam mesmo sem nadar. Por quê? Porque o Mar Morto tem uma alta concentração de sal. Então, a densidade relativa dos corpos das pessoas em relação à da água é bem menor do que no rio ou no mar comum. E aí, o que acontece? Por isso, as pessoas flutuam. Uma pessoa fica com a densidade menor do que a densidade da água do Mar Morto. E, por isso, ele fica nesse estado de flutuar, sem ao menos precisar nadar. Perfeito? Pressão. Importante unidade. Pressão é força igual a força sobre área. No sistema internacional, Newton por metro quadrado, que recebe o nome de Pascal. Agora, veja bem, pressão é força sobre área, é módulo de força por área, é uma grandeza escalar e sempre pensando em força perpendicular à área. Bom, mas aí vem a pergunta, e se a força não estiver perpendicular à área? Como este exemplo aqui à direita. Aí, o que você faz? Você acha componente dessa força que seja perpendicular e é essa componente que vai ser usada no cálculo. Então, quando você tem uma força inclinada em relação a uma superfície, no cálculo da pressão, você vai determinar a componente que é perpendicular à área e que, no caso, é o Fy, aqui nesse exemplo, que seria igual a F cosseno de alfa. Beleza? Vamos em frente? Olha aí, porque a agulha, quanto mais fina, menos dói na penetração do corpo da pessoa, no caso de uma injeção. Por que isso? Porque pressão é força sobre área. Quanto menor a área, você vai ter que fazer menos força para provocar determinada pressão que faz com que haja penetração da agulha no corpo. Quanto mais grossa a agulha, maior a área, então maior deverá ser a força para proporcionar a mesma pressão. Pressão é a força sobre área. Então, a pressão é inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, maior a pressão, para a mesma força. Perfeito? Tá? Aqui nós temos o caso da pressão sanguínea, não é? A pressão chamada pressão alta e a pressão baixa aqui, a sistólica e a diastólica, a pressão máxima, em milímetros de mercúrio aqui, que é a unidade de pressão, nós vamos trabalhar com isso no futuro próximo, tá? E aqui a mínima 87 milímetros de mercúrio. E o outro é a pulsação, ok? Um fenômeno interessante. Quando você vê nas praias, nas dunas, as dunas do Nordeste, por exemplo, aqueles bug que têm os pneus largos. Por quê? Para que aumente a área e, consequentemente, diminui a pressão. Você observa que esse carro aqui desta foto também tem pneus largos para não penetrar na areia. Quantos pneus mais finos, maior será a pressão que ele vai proporcionar. E aí penetra mais na areia e pode atolar na areia. Quanto mais largos
esses pneus, maior é a área de contato, menor será a pressão, então eles vão penetrar menos na areia. Perfeito? Tá? Vamos resolver essa questão aqui. Ó. O município de Fortaleza experimentou nos primeiros meses de 2019 uma intensa quadra chuvosa. Em abril, por exemplo, dados de uma instituição de meteorologia revelaram que a média de chuva no mês inteiro no município foi aproximadamente 500 milímetros. Supondo que a densidade da água seja de 10 a terceira quilograma por metro cúbico, densidade absoluta, né? Considerando que o município de Fortaleza tem uma área de aproximadamente 314 quilômetros quadrados e que a chuva tenha se distribuído uniformemente em toda a área, é correto estimar que a massa total de chuva foi. Então, como sempre, toda a questão é uma interpretação. A média de chuva foi de aproximadamente 500 milímetros no mês. A densidade da água foi dada, 10 a terceira. A chuva caindo numa área de 314 metros quadrados. É correto afirmar que a massa de chuva foi de quanto? Então, vamos trabalhar em cima disso aí. Tá? Vamos aqui pegar o nosso quadro para podermos trabalhar. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui, vamos colocar um momentinho. Então, vejam só, nós temos a seguinte situação. O volume será igual a... Veja bem, quando se fala em hidrostática, mais do que as outras partes de matéria, as transformações de unidades sempre acontecem. Então, nós vamos trabalhar no sistema internacional. Você observa que a área foi dada 314 quilômetros quadrados. Então, nós vamos fazer a área 314 vezes 10 a sexta metros quadrados. Perfeito? Lembra quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, cada degrau que a gente descer multiplica por 10 ao quadrado. Tá? Por isso, 314 vezes 10 a sexta, descemos 3 degraus. E aí, área vezes a altura que vem a ser essa espessura, vamos dizer assim, do 500 milímetros. Então, vezes 500 vezes 10 a menos 3, o que? Metros. Não é? Então, aqui nós já estamos passando, tá? Tudo para o sistema internacional. Então, a área em metros quadrados, a espessura que vem a ser a altura em metros, né? E aí nós vamos achar metro cúbico, não é? Metro quadrado vezes metro, volume no sistema internacional. Aqui nós teremos 157 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Né? 157 vezes 10 a sexta metros cúbicos. Bom, a massa, porque, veja bem, nós temos que a densidade absoluta ou massa específica é igual à massa sobre o volume. Então, isolando a massa, passo o volume multiplicando, nós vamos ter que a massa será igual a densidade vezes o volume. A densidade é 10 a terceira. Nós vamos ter aqui o volume 157 vezes 10 a sexta, a densidade 10 a terceira quilograma por metro cúbico, então nós vamos ter 10 a terceira vezes o 157 vezes 10 a sexta. Perfeito? Resolvendo essa conta aí, nós vamos ter aqui 157
vezes 10 a nona, sistema internacional, que quilogramas, não é? 157 vezes 10 a nona quilograma, que vem a ser a alternativa C dessa questão. Perfeito? Vamos voltar lá, está vendo? Tranquilo, achamos, vamos voltar aos nossos enunciados aqui. Fizemos essa questão, classificada como número 2, vamos passar para essa próxima questão aqui. A Universidade Estadual do Ceará realiza sistematicamente monitoramento da qualidade do ar na entrada de um de seus campi. Um dos dados que se pode monitorar é a concentração de material particulado, MP, suspenso no ar. Esse material é uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido. Em geral, um material particulado é classificado de acordo com o diâmetro das partículas, devido à relação existente entre diâmetro e possibilidade de penetração no trato respiratório, podendo ser danoso à saúde. Bom, até aí uma descrição. Agora, em termos de resolução da questão. Supondo-se que em uma dada medição identificou-se que há uma concentração de 150 vezes 10 a menos 6 gramas de material particulado por 1 metro cúbico de ar em uma grande avenida. Assumindo que a densidade dessas partículas, MP, é igual à densidade da água, 10 a terceira quilograma por metro cúbico, pode-se afirmar corretamente que o volume de material particulado presente em 1 metro cúbico de ar é, você veja bem, uma questão relativamente fácil, desde que você também tome cuidado com as unidades. Tá? Ele quer saber o volume. Nós temos que densidade é massa sobre volume, portanto, volume será massa sobre densidade. Vamos trabalhar isso aí? Tá? Então, vamos lá. Vamos voltar no nosso quadro. Tá? Essa aqui é a questão número 3. Nós fizemos a 2 e a 3. Deixamos a 1, tá? Por motivo de tempo. Então, olha só. Densidade é massa sobre volume, aqui da questão anterior. Então, volume será igual a massa sobre a densidade absoluta. Ok? Agora, a densidade, a massa foi dada em gramas. No sistema internacional é quilograma. Então, tínhamos o quê? A massa 150 vezes 10 a menos 6 gramas. Então, 150 vezes 10 a menos 6 gramas. De grama para quilograma, sistema internacional, nós vamos multiplicar por 10 a menos 3. 10 a menos 3, lá na transformação de unidade, certo? E aqui, sobre a densidade, que vai ficar, já foi dado 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, agora temos tudo no sistema internacional. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter 150 vezes 10 a menos 9, dividido por 10 a terceira, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 10, 10 a menos 10 metros cúbicos, tá? Metros cúbicos. Quando a gente olha para as unidades, ou estão em litros ou em mililitros. Então, o volume aqui vai ficar... quando nós temos que passar de metro cúbico, primeiramente, para litros. E cada metro cúbico são 1.000 litros. Então, veja só, moçada, 1,5 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a terceira litros. Tá?
Então, inicialmente, estamos passando de metro cúbico para litros. Isso aqui dará 1,5 vezes 10 a menos 7 litros. 1,5 vezes 10 a menos 7 litros, nós não achamos nenhuma alternativa. Vamos experimentar o mililitro. Cada litro são 1.000 mililitros. Então, aqui vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 7 vezes o 10 à terceira mililitros. Quando eu multiplico por 10 à terceira, eu estou transformando de litro para mililitro. Tá? E aí nós vamos ter 1,5 vezes 10 a menos 4 mililitros. Tá? Moçada, eu costumo dizer em sala de aula que você pode passar no Enem sem saber partes de matéria. Agora, dificilmente você vai passar no Enem ou nos outros vestibulares se você não dominar transformações de unidades. Tá? Então, é fundamental transformar unidades, ok? Não esqueça disso. Então, na dúvida, retorne às aulas anteriores, lá no nosso canal tem, e trabalhe novamente essa questão das unidades. Tá ok? Perfeito? Então, nós vamos caminhando para o fim, tá? Desta aula, e aqui eu vou deixar para vocês uma frase que nós encontramos no livro Mindset. Minhas pesquisas ao longo de 20 anos demonstraram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo afeta profundamente a maneira pela qual você leva a sua vida. Ela pode decidir se você se tornará a pessoa que deseja ser e se realizará aquilo que é importante para você. Então, olhem só, gente. O que a Carol disse? Minhas pesquisas ao longo de 20 anos demonstram que a opinião que você adota a respeito de si mesmo, né, da sua capacidade, você tem uma imensa capacidade. Eu costumo dizer isso muito para os nossos alunos, sabe? Depende de 2 fatores fundamentais quando se fala nisso. É a vontade e a determinação. Vontade e determinação definem se as pessoas serão bem-sucedidas ou se não. Olha, para os alunos, porque os alunos têm aquela história de achar, não, que tem limitações cerebrais ou mentais ou psicológicas a respeito da sua preparação. Moçada, esqueçam disso. Lembre do esforço, da vontade e da determinação. Isso é que define os vitoriosos. Falou? Até a próxima. Muito obrigado.